Teve uma mãe aí, que até uma seguidora minha, ela falou sobre... Ela teve uma gestação com uma hérnia diafragmática, e acho que o bebê foi a óbito, e ela e o marido são obesos, não conseguem engravidar, e ela até falou em relação a risco de nova hérnia diafragmática. Bom, da parte da fetal, hérnia diafragmática costuma ser uma malformação isolada, né? Não costuma ter ligação com alguma síndrome. Se tiver, aí tem que fazer um aconselhamento genético. Nossa, tem uma lista metabólica para isso. Aí eu tenho que, enfim, cada caso é um caso, e nesse caso de obesidade, a gente tem que saber, inclusive, o que levou à obesidade, quais são as questões hormonais, se existem deficiências. Eu acho que a gente tem uma ideia equivocada, já vou adiantar uma questão. O obeso, ele é um desnutrido por natureza. A gente acha que com o obeso ele é nutrido, mas na verdade ele é um desnutrido. Né? A nutrição dele, na verdade, é uma nutrição de macronutrientes, talvez também, não sei, porque às vezes nem é. Mas ele é um a gente tem que entender a questão da desnutrição como uma questão, uma pandemia. É uma pandemia. Então, o obeso, ele é um desnutrido. Aí tem que fazer avaliação. É muito complicado eu conseguir avaliar isso. Eu só posso te dizer que vocês devem investigar. Vocês devem investigar. E também não deve tentar engravidar, sendo que o casal está obeso, né? Vamos melhorar a qualidade de vida primeiro. Ah, sempre. Porque aí assim, a gente já tem dificuldade para engravidar, e aí essa criança vai entrar no ambiente intrauterino, que já sofre ambientes que é um distúrbio metabólico. Eu esperaria, eu orientaria a respeito de redução de peso. A Franciele, minha secretária, fala assim: doutor, você está se transformando no gordofóbico. Gente, eu não tenho nenhum preconceito com gordinho. Só que outro dia passou na rua uma mãe gordinha com a filha novinha gordinha. Aí a gente estava conversando dentro do carro. Falei, olha, se a mãe está acima do peso, provavelmente a alimentação dessa casa não é legal. Porque a filha tem 2, 3 anos e já está acima do peso. Então você não pode transferir os seus erros alimentares com a criança. E você já transferiu quando você engravidou. Depois que ela nasceu, se você permanece no erro, aí é complicado, né? Você já transferiu quando você estava com seu óvulo e esse óvulo já tinha alteração. A gente está falando disso, mas, o Flávio, todas as desnutrições elas podem fazer isso, né? Todas as desnutrições elas são responsáveis por essa questão metabólica, que é a questão da programação fetal. A programação fetal é exatamente isso. Né? Como o corpo vai responder, como o neném vai responder a esse ambiente. Até temperatura uterina tem interferência nisso. Temperatura uterina fala, filhos que a mãe tem a temperatura uterina mais quente, são mais tolerantes ao calor na vida fora uterina, do útero, obviamente, quando nascem, do que os filhos de mães que têm o útero frio, entendeu? Que tem temperatura mais baixa, eles são intolerantes ao calor. Então, isso tem relações enfim, com percepção ambiental, relação com o ambiente, mas esse assunto é fantástico, fantástico, fantástico. Vamos falar de problemas metabólicos e ultrassom? Você me fala. Vocês sabem, eu vou falar um negócio para todo mundo que está aqui. O Flávio tem a melhor definição sobre ecografia. As pessoas vão fazer ecografia para avaliação de malformação. Ultrassom, tá? É porque aqui isso. todo mundo fala ultrassom. A gente fala de ecografia, as pessoas falam, vou fazer só o morfológico, né? Ecografia é um exame fundamental para a gente fazer a avaliação metabólica do neném. E o Flávio tem a melhor definição que eu conheço sobre ecografia. A ecografia é a bioimpedância do neném. Então a gente vai nutricionista, vai lá, faz bioimpedância. No neném a gente faz bioimpedância também, que é o que o Flávio faz. E como é que você faz, Flávio? Me conta, quais são os sinais? O que você vê dentro da barriga? Me conta então, o que você... Eu acho que eu adoro, eu adoro. Eu falo sobre isso, ela brilha o olho. Cara, eu sou apaixonada pela teoria dele, acho massa. Eu tô aqui, você tá aí? Tá voltando, é porque reconectou. Falei que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma ponte aérea, Brasília, Vitória, para ter... Eu vou amar. Eu vou amar. Gente, o que acontece? Quando a gente fala de ultrassom, todo mundo acha assim, vou ver o bebê, ouvir o batimento, vou ver perninha, bracinho, rostinho, vou ver com quem parece. Mas o negócio é um pouquinho mais profundo. E eu falo isso, não é só o morfológico. O morfológico realmente é um exame mais profundo, mais detalhado, onde a gente às vezes gasta ali uma hora e meia para tentar avaliar os riscos que esse feto tem de malformação. Eu gosto muito de avaliar percentil, e quem me segue sabe disso, porque assim, o percentil não é nada mais do que um termômetro do metabolismo do feto. Então, a gente quando tem uma gestação, isso eu pego o dia todo,
quando tem uma gestação que não está bem datada, a gente perde esse termômetro do feto. Então, aquela coisa que a gente sempre fala, gente, vamos fazer ultrassom sempre com um profissional. Não estou falando para fazer comigo, mas faça com um profissional habilitado sempre, durante a gestação toda. Por quê? No seu primeiro trimestre, a gente vai tentar datar a sua gestação. E eu gosto de datar a gestação sempre pelo primeiro trimestre, principalmente pela translucência, que é quando a gente faz aquele perfil para ver translucência, tubérculo genital, ali você consegue medir a CCN muito bem. E ali você faz a datação. E aí começou, você fez a datação da gestação. A partir desse momento, você começa a avaliar a biometria do bebê. Você vai medir vários fatores no bebê que vão juntos, a máquina vai me dar um percentil e o peso. A gente começa a fazer biometria a partir da 14ª semana para cima, né? Eu faço na 16ª, que vai para descobrir o sexo. No morfológico, Bruno, eu nem dou tanta importância ao percentil, a não ser quando a gente tem uma coisa muito discrepante, assim, um percentil gigante ou um percentil muito pequeno, eu fico mais de olho. Que morfológico? Do primeiro ou do segundo, perdão? Segundo. Tá. Eu avalio o percentil do feto, até o morfológico segundo, mais por questão morfológica, não por questão metabólica. Porque às vezes tem um pouquinho de erro de datação, você ainda está ajustando um pouquinho a data. A partir do morfológico, eu já dou uma olhadinha, né? Por exemplo, morfológico, bebê com percentil 40, mas o abdômen está acima do P70, opa, é só a gente pensar, gente. Se a gente tem um bebê inteiro, que o percentil dele é 40, e o abdômen é P70 ou P80, alguma coisa está acontecendo. Eu tenho uma barriga maior do que o bebê inteiro. Então, é fácil, não tem muito erro. Só que o que às vezes a gente vê? O colega, às vezes, mede um pouquinho menor, aquela coisa, ou fica com medo, às vezes, de falar. De falar sobre isso. Que está chamando atenção. Então, um bebê que está gordo, que realmente é isso, um bebê que está gordinho, está com a barriga maior do que a comparação do feto inteiro, alguma coisa tem. E aí a gente entra nos problemas metabólicos. E aí você não precisa ter uma glicemia alterada para a gente saber que esse feto já está iniciando um processo ali de alteração metabólica. Porque assim, às vezes a mãe não está numa hiperglicemia, não está fazendo diabetes gestacional, mas está comendo tanto açúcar e o bebê está fazendo uma reserva tão grande que não chegou ao ponto de falar, não, isso tem diabetes gestacional. Nem toda mãe obesa vai ter diabetes gestacional. Mas a maioria das mães obesas, com dietas hiperglicêmicas, vão ter problemas no percentil e eu vou conseguir identificar isso através dos gráficos de crescimento. E ao contrário também. Por exemplo, hoje a gente teve um bebezinho. Bebê inteiro com percentil legal. O percentil do abdômen caindo. E o líquido começando a cair. Então, assim, é muito importante a gente dar um olho muito forte para líquido amniótico. Líquido amniótico não é, meu líquido está baixo, é porque eu não bebi. Realmente, se você ficar o dia inteiro sem beber líquido, o seu líquido amniótico vai ficar baixo. Se você beber muito líquido, ele vai aumentar. Reflete o estado de hidratação materna. Mas se eu tenho uma circunferência abdominal que começa a reduzir e um líquido que começa a reduzir, opa, a placenta não está legal. Ou é a placenta não está legal, ou é uma mãe que não está com uma dieta 100%, e esse bebê está consumindo a própria reserva. Porque a reserva do feto é igual a nossa reserva. É uma reserva abdominal. Então, depois que o bebê começa a reduzir... Isso que a gente está falando é muito importante, porque assim, antes da restrição acontecer, ou antes do bebê se tornar um feto macrossômico, ou GIG, ele vai começar pela reserva, que é o abdômen. Então, assim, a gente começa a ver que o abdômen está um pouquinho menor, eu já chamo a atenção do obstetra. Às vezes o feto está tranquilo, mas o abdômen está um pouquinho menor, né? E depois, lá no final, você vai ver. É muito engraçado isso. Você vê o abdômen e você vê o fêmur, né? Porque o fêmur, às vezes, não vai crescendo até o final. Nada. Falta, né? Falta no mineralismo, gás. Né? Então, falta. Não. E aí, tipo assim, às vezes você vê uma cabeça legal, um abdômen reduzido e um feto com o fêmur reduzido. Apesar que o fêmur eu não fico muito em cima dele, não, porque assim, às vezes você vai olhar a mãe e o pai, são duas tampas, né? Temos pequenininho. Aí não tem parâmetro. Eu tenho que proibir o Flávio de falar essas coisas. Eu acho que o parâmetro maior que a gente tem que ficar de olho é a circunferência abdominal. Então, a circunferência abdominal fala, assim, sobre estado metabólico antes da gente ter problemas mais graves. E aí Com certeza. Aqui, toda vez que eu tenho um problema com a circunferência abdominal,
eu já aciono a nutricionista, já aciono a obstetra. Graças a Deus, em Vitória, eu trabalho com obstetras que entendem meu trabalho. Então, assim, fica mais fácil. E eu tenho nutricionistas também que entendem o que a gente está falando. Roberta, Fabiana, que estão aí. Então, assim, é muito bom a gente poder fazer isso. Mas é legal vocês prestarem atenção no percentil, né? O percentil inteiro, às vezes, não cai. Às vezes, sabe o que é engraçado? Às vezes você vê um bebê com percentil 40 e ninguém observou que a circunferência abdominal dele estava um pouco maior ou um pouco menor. E o bebê está com percentil 40. Tá ótimo, tá lá percentil 40. Você vai ver o abdômen, às vezes, muito pequeno. Exato. E você precisa melhorar a alimentação dessa gestante, colocar mais proteína. Às vezes nem é aumentar a dieta, não é fazer uma dieta hiperproteica, é aumentar a quantidade de vezes que essa gestante come. Porque às vezes, hoje em dia, trabalha o dia inteiro. Almoça, depois vai comer, vai jantar. E durante o dia, comer o quê? Nada, doutor, porque eu estava trabalhando. Não existe. Gestante tem que comer durante o dia equilibrado, entendeu? Tem que ter uma alimentação sempre ali rica em proteínas, rica em várias outras coisas. Então, assim, as alterações metabólicas não começam somente nos exames de sangue. As alterações metabólicas começam no feto. E a gente tem que prestar atenção no feto. E na circunferência, nos percentis. Percentil não está aí à toa, entendeu? Exato. E não adianta. Eu recebo toda segunda-feira, né? Tem colega meu que fala assim, nossa, as suas respostas são maravilhosas. Porque eu recebo assim, doutor, peso tanto, percentil tanto. Meu bem, se eu não fiz o seu exame, o percentil para mim não importa tanto. Eu quero ver a circunferência abdominal. Então eu tenho que fazer o seu exame, eu tenho que olhar o percentil individual. Vocês têm que entender assim. E a curva, né, Flávio? E a curva, é o acompanhamento, né? Às vezes não é um percentil, né? É o acompanhamento. Né? Se o neném está sempre no percentil 60, é uma coisa. Se o neném está no percentil 60, depois no 40, depois no 90, sei lá, enfim. Alguma coisa está acontecendo, exato, né? Exato, é o acompanhamento da curva. Hoje meu percentil é 40, tô tranquilo. Passou 2 semanas, que é o tempo... Outra coisa também que é bom falar, acompanhamento de restrição ou de feto GIG, não importa. Acompanhamento de crescimento fetal são 2 semanas. Não existe essa paranoia de fazer exame toda semana. A gente só faz exame toda semana para ver vitalidade fetal, para ver Doppler, para ver quantidade de líquido. Agora, estou com feto restrito, mudei a minha alimentação com a nutricionista, vou acompanhar em 15 dias. Menos que em 15 dias não adianta, nós vamos ficar loucos. Às vezes o bebê está em movimento respiratório, às vezes a posição não está legal, você mede, simula alguma coisa e às vezes acha que melhorou ou piorou muito. Então sempre 15 dias. E esse acompanhamento até o final da gestação é muito importante, é ver todos os percentis. Eu coloquei um percentil essa semana no meu Instagram, não sei se você viu, 56, 60, percentil maravilhoso. A paciente acompanhou até o final da gestação, mantendo o percentil. E o percentil do abdômen melhor ainda. Foi exatamente por isso que eu falei que mais importante é a curva. Porque eu lembro desse caso que você postou. A curva tem que ser maravilhosa. Então, assim, qualquer alteração da curva, e qualquer alteração da curva não é, às vezes, patológica também. Isso que é interessante. Tanto que a gente coloca até no laudo, exame de avaliação limitada devido à posição fetal. Às vezes o bebê está numa posição tão difícil de medir que eu peço para o paciente voltar em 1 semana. Porque, olha, hoje não deu para a gente fazer uma biometria legal. Não estou tranquilo, não estou confiante nessa biometria. Isso acontece direto. Vocês têm que entender, gente, que fazer a medida do bebê, que é um serzinho que está na casa dele, em movimento, às vezes está lá todo igual um tatu, eu falo, está igual um tatu deitado assim, às vezes ele não quer ajudar, está tranquilo, está ali na boa, e não adianta você futucar muito que não vai melhorar. Então, é muito importante sempre tentar fazer uma biometria, seguindo os protocolos, igual a gente mede o abdômen com a veia porta bonitinha, né? Mede o fêmur sempre reto, vai pegar a cabeça, pega o cabo do septo pelúcido ali, põe bonitinho. Então, nomes lindos que o Dr. Flávio está falando, né? Ninguém entende, né? Mas é protocolo de medida, né? Claro. É protocolo de como você chegar a fazer uma medida que você tem firmeza no que você está fazendo e também respaldo, né? Porque, assim, se a outra pessoa pegar o laudo ou a imagem, fala, não, realmente conseguiu fazer. Foi feito com a técnica correta. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje. A gente valorizar o exame, mas ele tem que ter técnica para ter sido feito, né? Sim, senão não adianta. E também saber identificar a limitação do método. Isso com certeza. Imprescindível. Peso de feto é uma coisa muito complicada.
Eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade, assim, de peso de feto e peso de nascimento. Só que, às vezes, dá umas diferenças que a gente passa os 15% de variação, né? Aham. Porque o bebê fica numa posição que não ajuda, Claro. não tem o que fazer. Mas o Claro. importante para vocês, para a gente solidificar essa parte, percentil é acompanhamento, é curva de crescimento, você está sempre de olho na circunferência abdominal, em todas as estruturas do feto, e está de olho sempre com o obstetra junto, né? Avisando, ó, está caindo um pouquinho, vamos observar. E um fator que altera muito o percentil é estresse. Muito. É exatamente isso. Muito. Não cresce. Não. É uma das causas mais comuns, né, de restrição hoje de crescimento. É estresse. Hoje, a gente estava até conversando antes de começar a live, gente. Hoje, o que a gente tem de feto restrito é impressionante. Impressionante. Sério, eu devo estar hoje com 20 a 30 pacientes em acompanhamento de feto restrito, né? E aí entra vários fatores. Idade materna avançada, a vida estressada que a maioria das mulheres tem hoje, a falta de uma programação metabólica, de uma programação fetal antes de engravidar. Às vezes elas querem suplementar depois que já está se engravidar, já engravidou e não adianta, tem que fazer antes. Então todos esses fatores que a gente falou durante toda a live, eles vão repercutir no gráfico de crescimento fetal. Então não adianta você ter um gráfico, não adianta tentar entender um gráfico ruim, sendo que não teve um acompanhamento pré-gestacional, né? Eu vou fazer 2 adendos, posso, Flávio? Sim, é rápido, claro. tá, gente? A gente já tá aqui há 1h30, eu falei pra você que a gente ia ficar 2 horas, olha aqui só. Eu queria que as pessoas entendessem o seguinte, quando a gente fala de abdômen fetal, é muito fácil para todo mundo entender, quem ocupa o abdômen fetal é o fígado. E o fígado é um órgão metabólico, é um órgão que tem uma função endócrina, né? Então, assim como no adulto que está obeso, tem gordura no fígado, tem esteatose hepática, o neném ele começa a ficar com o fígado inchado, por isso que o abdômen aumenta. Então o neném fica com o fígado inchado, por isso que a circunferência abdominal começa a aumentar. Mesmo porque o feto não tem gordura na pele, assim, né? Não tem, ele não tem informação metabólica para criar essa gordura embaixo da pele. Então essa gordura ela é hepática, então é a reserva de glicogênio hepático que faz com que você aumente. Esse glicogênio tem que vir de algum lugar e vem da alimentação materna, tá? Então quando a gente vê um abdômen aumentado, é por conta disso. Um abdômen restrito é exatamente pelo contrário. Esse neném não está conseguindo guardar o glicogênio para ele, então ele começa a consumir as reservas próprias de glicogênio, então ele fica com a circunferência abdominal reduzida. Então, para as pessoas entenderem que essa questão do fígado, tanto que o neném nasce, as mães colocam a mão, às vezes, na barriga do neném, falam que tem um caroço grande, é o fígado, só para algumas mães entenderem. E o Flávio falou de líquido amniótico, a gente tem que entender que o líquido amniótico ele é produto do metabolismo da placenta do neném. Então, se a gente tem um líquido amniótico, se a gente está com um líquido amniótico alterado, é que tem realmente alguma coisa interferindo no metabolismo. Pode ser o metabolismo placentário, pode ser o metabolismo fetal. Mas o líquido ele é um sintoma que alguma coisa deu errado. Então, redução de líquido. Exato. Ele é um sinal. Ele é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Eu falo muito que ele é um sinal. Ele é um sinal. Então, cara... Assim, estou com oligoâmino. Não. Isso é um sinal que algo não está bem. Algo está errado. Exato. Exatamente. Cara, exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, neném começou a ter a circunferência abdominal, líquido reduziu. Gente, algo existe. A gente não pode... Uma caneta. E a gente não pode esperar que as coisas evoluam dessa forma. A gente não pode esperar a ponta e o final de tudo isso. Entendeu? Eu vou falar outra coisa. Alguém me perguntou de 24 semanas. Por que a gente estava acompanhando com 24 semanas? Eu não sei se alguém perguntou, se eu anotei aqui. 24 semanas é uma alteração metabólica. Posso fazer uma explicação rápida? Tem mais tempo? 9h30. Ai, meu pai amado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco o Jornal Nacional. Nossa Senhora, já foi. O Jornal Nacional já acabou, já tem muito tempo. Não, o jornal é aquele último lá. Meu Deus do céu. O líquido, o que acontece é o seguinte, o neném, ele vem primeiro numa fase de desenvolvimento e de amadurecimento, para depois ele fazer uma fase de hipertrofia, uma fase de engorda.
O Flávio falou, ele vou começar a acompanhar a percetil a partir de 24 semanas. Tem um motivo para isso. A placenta, nós temos uma informação genética, que é uma informação genética ainda primitiva. Então, nós nos comportamos em 2019 como se nós estivéssemos no tempo das cavernas, tendo que conseguir alimento. O que a gente fazia para defender? Na hora que o neném tinha que se desenvolver e fazer hipertrofia, a placenta ela cria um mecanismo para manter o máximo possível. A Natália, sua manhã, pelo amor de Jesus, não vamos fazer esse negócio não. A gente tem que manter o máximo possível de energia para esse neném se desenvolver. Então, com 24 semanas, existe uma mudança no metabolismo placentário para criar uma resistência à insulina, para manter a glicose no metabolismo fetal, porque ele não sabe se você vai entrar em restrição ou não, porque era o que a gente acontecia quando a gente estava no tempo das cavernas. Só que hoje a gente come o pão de queijo, a gente toma o suco de caixinha, a gente não, porque eu não faço isso. Mas as pessoas comem pão de queijo, suco de caixinha, o pão, o salgado. E aí o que acontece? Elas têm uma hiperoferta de açúcar, porque isso é açúcar, o carboidrato é um açúcar, numa placenta que está programada para guardar açúcar. Então, às vezes, a pessoa até fala para mim, Bruna, eu não tô, manda foto, eu falo, olha só, a placenta se programou dessa forma. O que também pode ser evitado com a programação metabólica. Porque se essa mulher já engravida com hiperglicemia ou com distúrbio metabólico, ela tem mais tendência a ter diabetes gestacional. Então, logo, isso é um defeito placentário. Então, é uma questão metabólica. Então, é importante a gente entender que cada etapa, e por isso que o pré-natal é dividido em trimestres, cada trimestre, a gente tem que entender a fisiologia. Cara, e a fisiologia da gestação é a coisa mais linda desse mundo, é a coisa mais fantástica que existe. E a fisiologia placentária é um negócio alucinante. Louco. É louco. É exatamente isso. Existe um motivo pelo qual, com 24 semanas, as coisas começam a acontecer. E esse motivo é essa questão placentária, que cria uma defesa, mas que é uma defesa que a gente não precisa mais utilizar, porque está tendo uma oferta de comida para todo mundo. Com certeza. Acabou. Gente, alguma dúvida? Vamos encerrar. 1h30 de live. Jesus amado. Tirando as quedas, e a gente pode falar mais, hein, Flávio? Sabe o que é pior? A gente pode falar aqui durante muito tempo, muito tempo. Ó, vamos lá. Acho que a gente tem que combinar temas, né? Tipo, sei lá, vitamina D, vitamina A. Outro dia a gente estava falando sobre vitamina A também, né? Se não tem... Não consegui. Eu posso só uma que eu anotei que era do glifosato, que eu falei que era orgânico. Deixa eu só aproveitar que o Flávio está lendo as perguntas. Podem fazer umas perguntas, a gente espera aqui mais 5 minutos. Glifosato, enfim, é um agrotóxico, péssimo para a saúde, horrível para a mãe, interfere na motilidade do espermatozoide. Para o pai é extremamente danoso, interfere, o espermatozoide tem a cabeça e tem a cauda, interfere na motilidade, então a cauda não funciona muito bem, interfere na função do DNA, o glifosato ele tem uma função na replicação celular, então uma das coisas que eu falo hoje no meu consultório é que orgânico não é opção, orgânico é obrigação. Então mesmo que a gente coma orgânico, vocês não estão entendendo, a gente está respirando agrotóxico sem saber. Então assim, quem quer engravidar, por favor, orgânico, folha orgânica. Isso não é negociável para o pai e para a mãe. Então a gente está falando dos dois. Eu não estou falando só da mãe, não, porque aí a mãe fica lá comendo orgânico e o pai não come. Não, antes de engravidar. Os dois. Tomando cerveja. Os dois têm que comer orgânico. Os dois. Ó, gente, esse tipo de pergunta que vocês estão mandando. É muito individualizado, não adianta, né? A gente, quantas unidades, vai depender de cada um. Eu gostei de uma pergunta aí, Bruna. Ela perguntou se a circunferência abdominal tem que ser igual às outras, os percentis têm que ser iguais. Então, assim, às vezes não igual, mas semelhante. Muito próximo. A gente tem percentil da distância entre esse osso e o outro, que chama biparietal. A gente tem um percentil da circunferência abdominal, a gente tem um percentil da circunferência craniana e um percentil do fêmur. Existem relações entre esses percentis também. Então, a gente tem umas relações, por exemplo, cabeça e fêmur, cabeça e abdômen. Isso também tem que estar equilibrado. Às vezes, um feto percentil 40 de peso não é um feto percentil 40 em tudo. Mas a gente tem que ver um equilíbrio. Um equilíbrio assim, P20, P25, P30. Geralmente, a gente não consegue também
tudo equilibrado, porque a máquina não teria como fazer uma medida tão perfeita assim, pelo menos com as máquinas de ultrassom hoje ainda não, talvez até no futuro. Minha máquina de ultrassom faz medida automática, né? E eu tenho que às vezes tirar, porque a medida automática me leva a errar, então eu gosto de fazer sempre manual. Então assim, tem que ser equilibrado. Se eu tenho uma discrepância muito grande, mais de 15 pontos de percentil, de obdômetro, alguma coisa, eu já fico um pouco de olho. Mas se for uma coisa muito discreta, eu prefiro acompanhar, né? Acompanhar sempre em 15 dias, né? Ah, achei que a medida não ficou boa, vamos acompanhar em 15 dias. Mas é ideal que se acompanhe, que o percentil das estruturas fetais seja equilibrado e seja um parecido com o outro. Vamos encerrar? Vamos. Deixa eu falar para vocês. Tá com o olho vermelho já. Não tô. Não tá, não. Sobre vitaminas pré-tentantes, a gente pode até fazer uma live só sobre vitaminas. Vamos a gente pode falar sobre vitaminas, live. gente, é extenso demais. Quem precisa, o que precisa, quando precisa. Primeiro trimestre é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, que é diferente da amamentação, que é diferente do pré-concepcional. É um livro. Eu acho que a gente podia fazer, às vezes, só para tentante, né? Um básico. De repente. Um básico, né? Do que usar, do básico. Lógico que tem certas coisas que são individualizadas. Mas o básico é explicar por quê, né? Cada vitamina, o que vai causar, o que vai proteger, né? Isso aí eu acho legal. Pessoal, quero agradecer a todo mundo. Hoje foi recorde, a gente está com um volume aqui em cima, ó, muito grande. Gostei de ver, né? Juntou meus seguidores com os seguidores da Bruna, que são todos maravilhosos, cheios de... São todas mulheres ativistas de informação. Sim, todo mundo muito preocupado. Eu acho que isso é que vai levar você a ter uma gestação equilibrada. E você está preocupado com uma informação de qualidade, uma informação moderna, uma informação que está atualizada, que a gente está buscando sempre, lendo artigo. A Bruna, o Instagram dela, pode seguir ela aí, que é artigo o dia inteiro. Ela tem mais, ela tem mais tempo que eu, porque eu não tenho esse tempo todo de ler artigo. Ela me manda os artigos. Eu sou um pouco desocupada, eu acho. Ela fica estudando até meia-noite. Às vezes eu entro no Instagram, ela está online lá vendo artigo. Essa mulher não para, sério. Parabéns, você é uma estudiosa. Você é lindo. Eu quero chegar nesse nível, porque assim, eu não tenho tempo hoje em dia, mas vou ter. Né? Foi um prazer, né, ter você. Prazer é todo ótimo. Meu. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é desse jeito, você, gente. Ela você que é bem tranquila. E agradeço demais a todos vocês pelo carinho que vocês estão tendo com essas lives. A gente não conseguiu salvar, mas eu vou dar um jeito de salvar, nem que seja fazer um print disso aqui para colocar no meu canal do YouTube, e a gente vai disponibilizar lá. Boa noite para todo mundo, vou deixar a Bruna se despedir aí, e foi um beijão aí para vocês. Bruna, dá um tchau. Um beijo gigante para todo mundo, gente. Vocês são muito maravilhosos. Ai, vocês são muito suspeitos, vocês são muito maravilhosos. As pessoas que me acompanham são incríveis. Obrigada, Flávio. Nossa, você é um incrível, eu adoro você, você sabe disso. É uma coisa muito louca esse Instagram, porque conecta pessoas. Eu e o Flávio se conectou pela Denise, que é uma pessoa que eu amo loucamente também, uma médica incrível, fantástica, e a gente está aqui hoje falando sobre isso. Acho que eu já vou falar com a Franciele para programar uma agendinha aí de sábado, de vez em quando. Venha. Franciele é uma santa. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais programar sua agenda. Franciele é uma santa. Lá uma vez por mês. Vou atender a gestante da Bruna lá em Brasília. Gente, você tem que trazer esse seu aparelho maravilhoso que faz essa medida aí, que o meu ainda é manual. Vamos sim. Boa noite. Um beijo gigante para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo, Flávio. Boa noite.